Não, mas o ponto é justamente esse, não existe uma idade estanque, né? Um dos modelos de recomendação da OCDE é justamente esse. Foi aprovada a última reforma previdenciária com base numa taxa de sobrevida que a pessoa tem a partir dos 65 anos, ou seja, não se utiliza a expectativa de vida única e exclusivamente porque a média é puxada para baixo por jovens que morrem com crimes violentos, por exemplo, que não representam aquela pessoa que trabalha a vida inteira e vai se aposentar aos 65 anos, existem casos de mortalidade infantil e por aí vai. Então, a última reforma previdenciária, na discussão que nós participamos, você teve a discussão sobre, ao chegar aos 60 ou aos 65 anos, qual que é a taxa de sobrevida? Qual que é a expectativa de vida de quem chega nesse patamar de idade? Esse rol, né, de países da OCDE que tem essas reformas paramétricas automáticas consideram justamente este patamar. Olha. Obrigada, Renato. Eu vou voltar para a política, porque o Poder Expresso agora faz uma entrevista importante. Nós vamos começar uma série de entrevistas aqui no nosso jornal com os coordenadores econômicos dos principais candidatos à presidência. O deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, é o representante da candidatura de Renan Santos. E ele defendeu recentemente uma reforma administrativa com mudanças nas carreiras do funcionalismo público, avaliação de desempenho e revisão de regras de estabilidade. As propostas foram apresentadas durante um fórum com as principais candidaturas à presidência da República em evento hoje em São Paulo. É com ele que a gente conversa agora. Deputado, seja muito bem-vindo, um prazer conversar com o senhor. Deputado, queria começar falando sobre a dívida pública. A gente sabe que a dívida pública brasileira hoje é praticamente insustentável. Nós estamos falando de mais de 10 trilhões de reais, mais de 80% do PIB. E nas propostas, o candidato que o senhor defende, o Renan Santos, ele fala de uma redução expressiva da dívida pública em 5 anos e uma redução ainda maior em 10 anos e elenca ali algumas medidas, né? Cortes de super salários do funcionalismo, reforma da Previdência, desoneração do orçamento, todas medidas que precisam de muito apoio parlamentar. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor para nós esse plano para cortar a dívida pública, mas principalmente como fazer isso sem apoio do Congresso. Bom, boa tarde, Raquel, um prazer estar aqui, falar com você. Primeiro, eu quero deixar muito claro que eu fico muito feliz que, da mesma maneira como você fez agora, me fizeram hoje mais cedo no Fórum da Exame com os outros coordenadores econômicos, uma pergunta já casada com como politicamente você vai fazer. E eu vejo que é diferente das perguntas que são feitas para outros coordenadores econômicos, que primeiro, eles precisam explicar qual é a proposta, porque a proposta dos outros candidatos não está clara, e segundo, se aquela proposta é boa ou se é ruim. Hoje eu vejo que a maior parte, né, do mercado, a maior parte da classe política já parte da premissa de que a nossa proposta é a melhor. O desafio é viabilizar politicamente. Bom, mas para explicar a proposta, né, nós estamos aí propondo que uma PEC seja aprovada antes mesmo de o Renan assumir, né, fazendo uma PEC da transição às avessas, né, da maneira como foi feita pelo governo Lula. Ele aprovou uma PEC antes dele assumir, só que a PEC dele foi para aumentar gasto, a nossa é para cortar e diminuir trajetória de crescimento de gasto. Então, um primeiro ponto, acabar com super salários, né? É injusto que a gente tenha aí um cidadão pagador de impostos que tá lá gastando 6 meses do seu ano para pagar imposto, enquanto tem um desembargador com um contra-cheque aí de 2,5 milhões de reais. E cortar, inclusive, gastos, super salários dentro do legislativo, dos próprios parlamentares. Na minha avaliação, deveria ter uma revisão muito drástica da cota parlamentar. Por que um deputado, né, que já tem um salário que o coloca no 1% mais rico da população, ele ainda tem a sua gasolina e a sua comida paga numa espécie de cartão corporativo que é a cota parlamentar, que todos nós temos acesso, né? E eu falo isso de uma posição de quem dá o exemplo, né? Eu não utilizo auxílio moradia, eu não utilizo a cota parlamentar nem para carro, nem para gasolina, nem para comida, enfim, utilizo única e exclusivamente para exercer minha função, principalmente com a passagem aérea de São Paulo para Brasília, que não é nenhum privilégio. Mas, deputado, como aprovar essa PEC de transição, no caso de Vitória, sem base parlamentar, né? O senhor é praticamente o único representante do seu partido e o Renan está vindo numa candidatura pura, ele não tem outros apoios.
Só para eu entender, Raquel, o que você quer de mim, porque você quer que eu fale apenas da viabilidade política ou você quer que primeiro eu apresente a proposta? Porque, Não, por enquanto, eu só falei um aspecto de corte da proposta. Não, das duas coisas, por favor. Bem, então, para terminar de fazer a exposição da proposta em si, né, tem a revisão também não só dos privilégios da elite pública, né, que são os super salários, a gente está falando aí de cerca de 15 bilhões de reais ao ano, também os privilégios da elite privada, né? Nós temos um sequestro do orçamento por parte de uma elite de empresários que tem poder de lobby dentro do Palácio do Planalto, né? Esses privilégios cresceram muito, principalmente a partir do primeiro governo Dilma, e nós vamos revisar 200 bilhões de reais ao ano desses privilégios do dinheiro do pagador de impostos que vai diretamente para grandes empresários com poder de lobby, fazendo com que todos os outros empresários que não são bem relacionados com o governo Lula, com o PT ou com o Congresso Nacional, paguem mais imposto, né? A gente também está falando de uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos com a aprovação dessa PEC, portanto, reduzindo drasticamente, e até agora nós somos os únicos que tem um plano objetivo. A gente fala onde a gente vai cortar, a gente fala quanto a gente vai economizar, a gente fala o quanto a gente consegue reduzir os juros, a gente fala o quanto a gente consegue reduzir a dívida, e eu falo isso agora com mais propriedade ainda, porque hoje cedo eu estava com todos os outros coordenadores econômicos das outras campanhas e nenhum deles tem a proposta tão objetiva, profunda e com os melhores paralelos internacionais como a nossa. Muito bem. Dito isso, vamos partir agora para a viabilidade política, né? Não é à toa que o Renan me escolheu para coordenar a parte econômica. Não basta ter só um técnico conduzindo um ministério, não basta só ter um técnico fazendo interlocução com o Congresso Nacional, você precisa de um político, você precisa construir maioria, porque você pode ter a melhor proposta do mundo, como eu acho que a nossa a melhor proposta do Brasil, pelo menos. Mas se ela não for aprovada, ela não gera efeito nenhum. Pois bem, um dos mecanismos desta reforma, e uma coisa que eu preciso te falar antes, o Congresso sabe que, se o orçamento continuar nessa trajetória, não vai ter dinheiro para emenda. E emenda parlamentar é a maneira como 300 deputados se elegem do que a gente chama de centrão, né? Que não tem ideologia, que é sempre base do governo e que se elege inaugurando obra no seu reduto eleitoral. Então, o Congresso tem essa consciência. Eu digo isso, assim, unanimemente, né? Não conheço nenhum deputado que diga o contrário. Ah, que pena. Tivemos um probleminha com o sinal do Kim Kataguiri. A gente vai tentar arrumar para reestabelecer essa entrevista. Vamos ver se a gente consegue num tempinho rápido. Estamos de volta, agora sim, casa arrumada e o sinal com o deputado Kim Kataguiri, que é o representante da candidatura de Renan Santos, está restabelecido. Deputado, eu peço desculpas, a internet nos ajuda, mas às vezes nos prega peças. E queria que o senhor retomasse a sua resposta do ponto em que o senhor dizia como é que o senhor vai viabilizar politicamente as reformas para reduzir a dívida pública. Perfeito. Bom, sobre a internet, a aplicação da lei de licenciamento ambiental que eu relatei no governo Renan Santos vai resolver esse problema para a gente. Mas, voltando para a viabilidade política, o parlamento ele tem consciência de que, se o orçamento continuar na trajetória que está, as despesas obrigatórias vão acabar com as emendas parlamentares e nós temos 300, pelo menos, deputados do chamado Centrão que se elegem com base em emendas e não tem voto de opinião, como é o meu caso, né? Não se elegem com base nas leis que aprovam, que barram nas opiniões, como é o meu caso, se elegem com base nas emendas. Pois muito bem. Primeiro, existe essa consciência. Segundo, qual que é o incentivo que nós vamos criar com a nossa PEC? Hoje, as emendas estão vinculadas à receita corrente líquida, ou seja, quanto mais se arrecada, quanto mais aumenta o imposto, quanto mais aumenta a inflação, mais o deputado recebe dinheiro para direcionar para sua base. A gente vai inverter essa lógica. As emendas vão estar vinculadas a uma parcela das despesas livres, das despesas discricionárias, ou seja, hoje, quanto mais o parlamentar aprova imposto, quanto mais o parlamentar aumenta a inflação, mais dinheiro ele tem para inaugurar a obra e ter voto. No nosso modelo, quanto mais o parlamentar cortar gasto obrigatório, mais vai ter de despesa livre, e essa despesa livre, uma proporção será de emendas parlamentares. Então, a gente sabe que o Centrão não tem ideologia. Boa parte dos deputados que aprovaram o teto no governo Temer revogaram o teto no governo Lula. O que interessa para eles é se está tendo inauguração de obra na sua base ou não. Então, a gente muda o incentivo das emendas parlamentares
Ressaltando aqui para você, Raquel, que na nossa opinião, emenda nem deveria existir, mas nós não temos, infelizmente, viabilidade política hoje para acabar com elas, e justamente por isso que a gente está criando esse incentivo fiscalista para o parlamento. Outro ponto que eu te digo é que nesses meus quase 8 anos de experiência como deputado federal, eu vi que no primeiro ano do presidente da República, ele tem muito poder de aprovação. Tem muito poder de aprovação por 2 razões. Primeiro, porque o presidente é o pico de popularidade do presidente. Ele acabou de sair legitimado pelas urnas, não teve nenhum desgaste por governar, né, porque está no início do seu governo, portanto está muito popular. Quanto mais popular é o presidente, maior tende a ser a força dele no Congresso, porque é menos custoso ser da base, né? Segundo ponto, a Câmara está desorganizada. O Senado também, no Senado nesse caso, vai ter uma mudança de 2/3, e no caso da Câmara, geralmente, uns 200 deputados mudam, né? Perdem a eleição ou não disputam, e aí dão lugar a outros parlamentares. Isso faz com que no começo a Câmara esteja desorganizada, no começo não tem comissão instalada, no começo as pessoas sequer conhecem direito a mesa diretora ou os líderes partidários. O que dá ao presidente da República, que teve um tempo de transição que o parlamento não tem, não existe governo de transição parlamentar, um poder maior para aprovar suas pautas no primeiro ano de mandato, ainda mais uma pauta impopular, que nós sabemos que a gente está propondo é impopular, é o remédio amargo, que é inclusive o nome do capítulo do livro amarelo que trata dessa proposta. É mais fácil, por estar distante da eleição do parlamentar, pelo Congresso estar desorganizado, pelo presidente da República estar popular, é mais fácil aprovar propostas dessa maneira. E, por último, mas não menos importante, os partidos que quiserem fazer parte do governo vão poder indicar ministros. A gente está sendo muito aberto em relação a isso, né? Agora, a indicação precisa ser de uma pessoa honesta, a gente não vai aceitar um corrupto, a gente não vai aceitar uma pessoa condenada, né, para ser ministro. Segundo, precisa ser uma pessoa que tenha comprovada experiência ou política, ou na iniciativa privada, ou no meio acadêmico, uma pessoa capacitada para ser ministro de Estado, honesta e capacitada, e aquele ministro terá de seguir o nosso programa do Livro Amarelo. Não tem nenhum problema esse ministro, no estado dos deputados que são do seu partido, chegar e falar: olha, estou inaugurando essa obra aqui do governo federal e sou do partido desse cara aqui, desse deputado, ajudem esse deputado, esse é o deputado dessa região. Não tem problema ele fazer isso, desde que aquela obra esteja no planejamento do Livro Amarelo. Então vai ter um ministro da infraestrutura indicado por um partido, esse ministro da infraestrutura quer levar um deputado do seu partido para a inauguração de um trecho de uma ferrovia, ótimo, leve, só que vai fazer a ferrovia que a gente quer, com o trajeto que a gente quer, definido no nosso programa. Deputado, queria falar também um pouquinho de juros. O candidato Renan Santos tem falado em redução de juros, chega até a mencionar alguns patamares, 6%, 7% ali ao longo do tempo. E a gente sabe que taxa de juros, diferente de meta de inflação, a gente não tem meta de juros. Taxa de juros depende de um monte de variáveis, commodities internacionais, gasto do governo, demanda interna. Como é que vocês conseguem garantir uma redução de juros? A gente consegue garantir porque hoje a gente está num cenário que os economistas chamam de dominância fiscal, ou seja, num momento em que praticamente não adianta mais subir a taxa de juros, porque o monetário, a política do Banco Central, já não gera mais efeitos porque o problema está no fiscal. Então, o primeiro ponto que a gente consegue garantir, e quando a gente fala de diminuir juro, muito diferente do que foi feito no Tombini, muito diferente do que foi feito no governo Dilma, muito diferente do que o Lula diz defender, a gente não está falando de mandar o Banco Central diminuir, não. O Banco Central ele já quer diminuir juro. Ele só não diminui porque a política fiscal do governo não permite. Então, tem dois aspectos aí. Primeiro, credibilidade, né? A partir de um exemplo bobo, né? Se você empresta o dinheiro para uma pessoa e você vê aquela pessoa trabalhando, se dedicando, ela está demorando para te pagar, passou do prazo, mas você está vendo que ela está se esforçando, que não é por falta de empenho, que ela está fazendo a lição de casa, estudando, trabalhando, por aí vai, você cobra um juro mais barato, você pode até postergar a cobrança.
Agora, se você empresta dinheiro para uma pessoa e você vê ela bebendo na rua, farreando, não está trabalhando e ela ainda está te dando calote, é óbvio que você vai exigir um prêmio maior, um juro maior e um prazo menor, porque você não confia no trabalho daquela pessoa para pagar a dívida. Então, o primeiro aspecto é credibilidade, né? E eu não tenho a menor dúvida que o Renan é aquele candidato que, se vencer, imediatamente a expectativa do mercado é tão positiva que o juro já vai ter condição de baixar antes dele aprovar qualquer medida. Agora, o nosso ajuste, sendo um ajuste de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, as condições de baixar juros, eu digo muito tranquilamente que podem baixar para 7%, para 6%, como o Renan está colocando. Por quê? Porque o governo não vai estar injetando recursos artificialmente na economia, né, e aumentando, de um lado, a inflação. O corte de gastos do governo, que vai se transformar em investimento, em aquilo que dá retorno no longo prazo, gasto, despesa do dia a dia que não dá retorno no longo prazo. Investimento, despesa que não é recorrente, que você faz e que dá retorno, como é o caso de investimento em energia, investimento em infraestrutura, ciência e tecnologia e por aí vai, né? O fato da gente cortar gasto, utilizar parte desses cortes para fazer o superávit e a outra parte para fazer investimento em infraestrutura, dá condições de segurança, de credibilidade, de que não há a menor dúvida de que o governo brasileiro irá honrar os seus compromissos. E se a pessoa, o devedor é uma pessoa confiável, o credor vai exigir um prêmio menor. Deputados, nossos analistas também querem participar dessa conversa. Vamos nos manter aqui nesse tema econômico, é a nossa proposta. Eu chamo a Natália Fruê. Oi, deputado. Boa tarde, obrigada por nos atender. Deputado, no livro amarelo tem um trecho ali que vocês falam da questão da reforma da Previdência. Quando a gente fala de conta pública, está sim atrelada a esse tema também, porque se fala de um rombo dos civis, das aposentadorias, né, do regime geral e também dos militares. Minha dúvida é, em alguns momentos o candidato Renan Santos, até aqui para o SBT News, falou da necessidade de reformular toda a CLT. Como é que seria esse sistema de contribuição e como acabar ou diminuir esse rombo, né, que no caso dos militares tem um relatório do TCU que se fala ali em 50 bilhões de reais de gasto extra para bancar essas aposentadorias. Então eu queria entender como é que nessa reforma entram todos esses aspectos. A pergunta da Natália. Na PEC que eu... Só um minutinho, deputado. Só completando a pergunta da Natália. A proposta é acabar com a CLT ou algo que conviva junto com a CLT? Bom, obrigado, Natália. Boa tarde. Primeiro ponto que eu quero colocar em relação a militares, né, a proposta de reforma previdenciária dos militares está dentro da PEC que eu expliquei anteriormente. Claro que eu não consegui entrar em todos os detalhes dela, porque levaria tempo do programa demais, mas um dos aspectos é a reforma previdenciária dos militares, que estima-se pode trazer aí uma economia de 25 a 30 bilhões de reais ao ano. Do ponto de vista do regime geral, né, a ideia é fazer uma reforma paramétrica com gatilho automático. Tem até uma lista da OCDE que recomenda isso como uma boa prática para os países que adotam isso, e boa parte dos países desenvolvidos adotam esse sistema, que conforme aumenta ali a expectativa de vida ou a taxa de sobrevida, você aumenta também a idade mínima para se aposentar, né? Naturalmente, quando existe uma mudança da demografia, sem a necessidade de você ficar aprovando repetidas reformas, né? Porque o gatilho automático, independentemente de quem esteja no governo, aquela mudança, né, paramétrica será feita. Agora, eu posso adiantar para... Conforme qual seria aí essa idade que vai oscilando, o mínimo e o máximo, qual seria o regramento? O trabalhador vai ter que... A idade mínima aumenta de acordo com a expectativa de vida, né? Então, tá, mas essa é a... Mas no modelo aí o trabalhador vai trabalhar até qual idade, né? Qual 70 anos, 65 anos? Não, mas o ponto é justamente esse, não existe uma idade estanque, né? Um dos modelos de recomendação da OCDE é justamente esse. Foi aprovada a última reforma previdenciária com
com base numa taxa de sobrevida que a pessoa tem a partir dos 65 anos, ou seja, não se utiliza a expectativa de vida única e exclusivamente porque a média é puxada para baixo por jovens que morrem com crimes violentos, por exemplo, que não representam aquela pessoa que trabalha a vida inteira e vai se aposentar aos 65 anos, existem casos de mortalidade infantil e por aí vai. Então, a última reforma previdenciária, na discussão que nós participamos, você teve a discussão sobre, ao chegar aos 60 ou aos 65 anos, qual que é a taxa de sobrevida? Qual que é a expectativa de vida de quem chega nesse patamar de idade? Esse rol, né, de países da OCDE que tem essas reformas paramétricas automáticas consideram justamente este patamar. Olha, a partir do momento que você chega numa determinada idade, e aí a gente vai discutir isso uma vez no governo, se vai ser a taxa de sobrevida a partir dos 60, a partir dos 65, haverá um ajuste automático da idade mínima de previdência. Agora, como ela não é estanque, não há resposta para a sua pergunta de falar, olha, vai ser a partir de X ano que aquela pessoa vai se aposentar. Mas aí eu devolvo a provocação. Que eu responder a Raquel. Não, tudo bem. Raquel, a ideia é a gente fazer uma flexibilização da CLT. Um dos aspectos, aliás, que eu queria ter falado hoje no painel, não tive a oportunidade, até vou aproveitar agora, é o fim da Justiça do Trabalho, né? Hoje nós temos as decisões da Justiça Trabalhista, né, na primeira instância, 40% delas é reformada, ou seja, é uma das justiças que mais traz insegurança jurídica. A primeira instância não segue a jurisprudência do TST ou dos próprios TRTs. E mesmo aquelas decisões dos TRTs que são objeto de recurso para os TST, também a maior parte delas são reformadas. Então, assim, é uma justiça absolutamente ideológica, não é uma justiça legalista, não é uma justiça que concede segurança jurídica e não é uma justiça que tem um modelo que se reflete na maior parte dos países desenvolvidos. É raro você encontrar uma justiça trabalhista nos países desenvolvidos, geralmente isso está dentro de uma justiça comum. E existe também alguns abusos, eu não quero fazer aqui um argumento anedótico, mas existem alguns abusos assim, que são muito patentes, como o caso, né, da tentativa do Tribunal Superior do Trabalho de comprar Lexus para os ministros do TST. Assim, isso na minha avaliação, é um desrespeito com o trabalhador, você ser de uma justiça que diz defender o trabalhador e utilizar o dinheiro dele para comprar carro de luxo para você passear por aí, ou também contratar pessoas para pendurar quadro, né? A gente também estava pagando imposto para pendurador de quadro de quarto de ministro do TST. Então, tem esse aspecto. Outro aspecto, acabar com a unicidade sindical, né? Também unicidade sindical é um modelo que existe em pouquíssimos países e praticamente nenhum país desenvolvido. Aliás, eu não conheço nenhum país desenvolvido que tenha unicidade sindical, que é o monopólio do sindicato na representação do trabalhador, né? Ou seja, hoje o trabalhador não pode escolher a qual sindicato ele se filia. Se ele não se sente representado por um sindicato, ainda assim aquele sindicato vai representá-lo nas negociações coletivas, né? Então, eu preciso ter o direito de escolher a qual sindicato eu vou me filiar. Se eu não gosto esse não me atende, eu vou para um outro, ou eu crio o meu próprio, né? Não um modelo monopolista territorial que nós temos hoje no nosso país, relembrando também que nós temos uma tributação sobre folha de pagamento muito pesada, uma das maiores do mundo. Eu considero que existem dois impostos mais burros e mais injustos. O primeiro é sobre consumo. Sobre o consumo, porque você desincentiva o consumo, né? A gente tem um dos carros mais caros do mundo, o iPhone mais caro do mundo e por aí vai. E isso pune principalmente o mais pobre, porque proporcionalmente, em relação à sua renda, o mais pobre consome mais do que o mais rico. Porque o rico, ele consome uma parcela pequena da sua renda e outra parcela vai para investimento. Ele compra um imóvel, ele compra uma ação, ele investe num fundo, né? Outras coisas que são menos tributadas do que o consumo. Então, é um sistema regressivo quando a tributação deveria estar concentrada na renda, ela está concentrada no consumo. O outro mais burro, e eu entrei nesse assunto por isso, é o sobre folha de pagamento, né? Você tributar a folha de pagamento significa você desincentivar o trabalho, significa que você vai lá, olha, você será punido por empregar alguém ou você será punido por ser contratado por alguém, razão pela qual eu acho que a falência da CLT está tão explícita, primeiro, pelas dezenas de milhões de trabalhadores que hoje nós temos na informalidade e outros tantos que estão no MEI. Que o MEI, vamos ser muito sinceros, pouquíssimos MEIs são de fato empreendedores, como diz, né, o microempreendedor. São prestadores de serviço. Só que são prestadores de serviço que, sim, veem que a CLT fracassou e
tem o outro modelo de contratação. E isso precisa ser equalizado, porque a gente também não pode ter a distorção de contribuição previdenciária que nós temos hoje, comparado CLT com MEI. A gente precisa modernizar a CLT, a reforma da Previdência vem nesse sentido, para que a gente consiga desonerar a folha, para que a gente consiga diminuir a contribuição previdenciária. E uma coisa que eu quero adiantar para vocês, nós temos o martelo batido em relação a essa reforma paramétrica com gatilhos automáticos que eu acabei de falar para vocês. Que, aliás, a economia com essa reforma nem está nos 1,1 tri que nós anunciamos ali na PEC que eu discuti anteriormente. Então, a economia no governo vai ser ainda maior, menos juros, menos dívida, mais dinheiro para investimento. Nós estamos discutindo, já em fase final, uma reforma estrutural também da Previdência. Mudar o modelo, fazer um regime misto de renda básica, repartição e capitalização. Eu só não vou descrevê-la completamente aqui para vocês, porque a gente ainda não bateu o martelo, mas eu estou adiantando que nós estamos já numa fase avançada com a nossa equipe de discussão de uma mudança não só paramétrica, mas estrutural. Deputado, a gente está com um tempo curtinho, então vou pedir ao senhor para ser um pouquinho mais sucinto nessa última pergunta, mas é que eu acho que é uma pergunta muito relevante. O Renan Santos está propondo a criação de zonas econômicas especiais inspiradas no modelo chinês. E a gente sabe o quanto a zona de Manaus, por exemplo, pouco desenvolveu Manaus e muito gastou. Me parece um contrassenso, um programa liberal apostar em subsídios para setores específicos, em regiões específicas. Por que entrar nessa ideia que reverte, é o contrário dos princípios que vocês defendem? Não tem nada de contrário aos nossos princípios. Primeiro, a gente propõe acabar com a Zona Franca de Manaus porque ela foi feita para ser temporária e ela é absolutamente ineficiente, né? Ela não gerou os empregos esperados, ela não gerou a receita esperada, ela é tão cara que seria mais barato eu pagar para o sujeito não trabalhar do que eu conceder o privilégio tributário que é concedido para a Zona Franca. Seria até melhor para o cidadão de Manaus, que ele teria mais dinheiro para infraestrutura, ele teria rodovias melhores, ruas melhores, o saneamento melhor, e ganharia mais se ele recebesse diretamente o dinheiro da renúncia do que se a gente mantivesse para as empresas como tem hoje. Não é um contrassenso, Raquel, inclusive na literatura de Milton Friedman, você tem a previsão de benefícios setoriais, só que com uma diferença fundamental daquilo que é feito no Brasil, que é análise de eficiência. Saber, depois de um período, teoricamente, a nossa LDO prevê que os benefícios tributários devem ser revisados, só que eles não são. O nosso governo vai efetivar isso, né? A ideia é, vamos fazer um experimento, né, durante 2 anos, transformar aqui essa zona econômica especial por causa de uma... E onde está a doutrina liberal nisso? Mais uma vez, apesar de eu falar onde está a doutrina liberal, nós não temos nenhum compromisso com rótulos, tá? Nós somos extremamente pragmáticos. Tanto que você colocou que o modelo que nós nos espelhamos no Livro Amarelo é a China, né? A China, existe economia de mercado em até determinado grau, mas é um regime político comunista, né? E ainda assim não nos interessa. Para a gente, vamos pegar pragmaticamente uma parcela daquilo que funciona em qualquer país, independentemente da ideologia. Se o país se denomina comunista, social-democrata, capitalista e determinada política funciona, eu vou pegar esse pedaço e trazer para o Brasil. Esse é o Livro Amarelo. Mas, voltando, dentro da doutrina liberal, trabalha-se com a ideia de vantagens comparativas, né? Nós temos uma questão ali da Zona Econômica Especial, é sobre energia limpa. O Brasil possui vocação para energia limpa, né? A Dinamarca, e eu tive lá em missão oficial, ela se orgulha muito de ter uma energia verde. 50% da matriz elétrica deles é verde, mais de 80% da nossa é verde, e a gente não tem essa propaganda toda como a Dinamarca tem. Então, nós temos uma vocação especialmente no Nordeste, que é a região que mais precisa ser desenvolvida proporcionalmente no nosso país. Nós temos energia eólica, nós temos energia solar e a necessidade, ao mesmo tempo, de ter data centers que são extremamente intensivos em energia. Então, nós temos uma região que tem vocação para isso. Vamos conceder os incentivos para essa região. Depois de 2, 3 anos, a gente avalia se funcionou. Se não funcionou, vamos adotar essa estratégia em outra região, com outro insumo, com outra vantagem comparativa, para a gente ver se funciona lá. Onde funcionar, a gente mantém, a gente expande. Onde não funcionar, a gente acaba. Essa política que funcionou na China, com pequenas zonas com abertura comercial, com pequenas zonas, digamos assim, com doses concentradas de capitalismo e
Hoje, se você for analisar a China, boa parte do território é zona econômica especial. O especial se tornou o normal na China, né? Quero agradecer muito ao deputado Kim Kataguiri, deputado federal do Missão e coordenador do Plano Econômico do Renan Santos. Deputado, muito obrigada pelas respostas tão completas e por discutir com a gente esses temas tão importantes, realmente discutir proposta nessa eleição. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Natália. Bom trabalho. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil. Deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.